Olá, eu sou Cíntia de Oliveira, terapeuta kármica, e desde 2020 eu canalizo mensagens de Sherman. Sherman é um andromedano e ele é integrante do comando Ashta Shera. Para os andromedanos, o que acontece? A única forma da Terra, dos habitantes do planeta Terra, conseguirem ascender consciencialmente é através do conhecimento. Então, para os andromedanos, o conhecimento, a verdade e a liberdade são as únicas formas da gente evoluir consciencialmente. Algum tempo atrás, eu andei gravando algumas lives com perguntas que as pessoas têm, curiosidades a respeito dos extraterrestres. E eu fiz essas perguntas para o Sherman e ele me passou através da canalização. Então, a ideia, um dos objetivos do Sherman é que a gente desmistifique os alienígenas, que a gente entenda que esses seres eles estão muito mais presentes e atuantes na nossa vida do que aquilo que a gente imagina. Existem seres que habitam o planeta com a gente? Sim, essa é outra pergunta que me fazem. Existem alienígenas que coabitam o planeta Terra conosco. Alguns são intraterrenos, né? Eles habitam dentro do planeta Terra. Os mais conhecidos são os mais falados, os mais temidos são os reptilianos. Os reptilianos são seres, incrível que pareça, né? Até pouco tempo atrás eu mesma tinha uma visão distorcida em relação aos reptilianos. Eu achava que eles eram maus, que eles eram rudes, que eles eram ruins. E na realidade, depois de o Sherman me chamou a atenção, ele virou para mim e falou assim: os reptilianos são seres da quarta dimensão. Vocês são da terceira. E aí eu fiquei pensando, cara, eles são mais evoluídos que a gente. Mas por que eles são mais evoluídos do que a gente? Se eles nos manipulam, se eles interferem de modo negativo na nossa vida. E aí eu entendi o porquê. Esses seres, esses reptilianos, eles são seres extremamente desenvolvidos tecnologicamente, são muito mais inteligentes do que a gente, mas eles são desprovidos de sentimentos. Não só eles, né? Os Greys e os Draconianos também. E mesmo assim, eles são mais evoluídos do que nós. Sabe por quê? Porque ao contrário da gente, que se mata por qualquer bobeira, que se mata por coisinhas pequenas, eles se preservam. Dificilmente você vai ver um reptiliano matando outro reptiliano, um draconiano matando outro draconiano, um grey matando outro grey. Eles podem dizimar populações, fazer um estrago em outras raças, mas na deles não. Ao contrário da gente. Então eles são mais evoluídos do que a gente por conta disso. Eles não têm sentimentos, mas eles precisam evoluir ainda mais consciencialmente, né? Trabalhar, desenvolver uma coisa chamada empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Esse é um ponto que eles precisam trabalhar. O segundo ponto que eles precisam trabalhar é respeitar a liberdade, o verdadeiro livre-arbítrio. E eles não respeitam isso, principalmente conosco. E outra coisa que é bem interessante é que, assim, os reptilianos, eles habitam dentro do planeta Terra, né? Quando houve a colonização da Terra, por exemplo, vamos falar da colonização da Terra. Quando esses seres de outros planetas vieram para cá, já haviam habitantes, haviam aquilo que a gente chama de terráqueos. Não existe registro desses terráqueos, né? Não confundir esses terráqueos com o homem das cavernas, nada disso. Mas já haviam alguns habitantes extremamente primitivos aqui no planeta. Os primeiros seres que vieram para cá foram os reptilianos. E eles vieram habitar aqui no planeta Terra. Porque o planeta deles havia sido destruído, havia sido tomado. Então eles vieram para cá e começaram a habitar aqui.
A questão é que eles começaram a fazer muitos experimentos com esses terráqueos que aqui habitavam e começaram a escravizar esses terráqueos. Além desses experimentos, é importante a gente dizer que não só os reptilianos fizeram experimentos com esses terráqueos, mas seres de outros planetas também fizeram. Pleiadianos, sirianos, todos eles fizeram experimentos aqui com esses terráqueos, no sentido de fazer essa raça evoluir. Então, houveram muitas manipulações genéticas para poder fazer a evolução dessas raças. Acontece que os reptilianos perderam a mão, eles abusaram muito desse poder que ele tinha. E houve uma grande cataclisma, uma grande guerra aqui dentro do nosso planeta. Isso foi antes da Pangeia, tá? Quando os reptilianos vieram para cá, foi antes da Pangeia. E essa grande guerra que houve, foi uma guerra nuclear, ela acabou dando essa característica aí dos continentes que nós temos até hoje, tá? Então você imagina como é que foi feio o negócio. E o que acontece? Os habitantes que aqui existiam, originários, os terráqueos e até mesmo aqueles que já tinham sofrido mutações genéticas, ficaram vivendo na superfície do planeta Terra. E os reptilianos foram condenados a viver dentro do planeta Terra, até que eles evoluíssem consciencialmente. O que acontece? Assim como nós, aqui no planeta Terra, temos graus evolutivos diferentes, algumas pessoas são mais evoluídas consciencialmente, culturalmente, enfim, temos muitas diferenças nessa questão de evolução, com eles não é diferente. Então existe sim um grupo de reptilianos que está no mesmo processo evolutivo, buscando ascender, e estudando, e se aperfeiçoando, se aprimorando, se elevando consciencialmente e pronto, esperando o grande dia para eles poderem vir para a superfície do nosso planeta. Existem outros que não, são mais rudes, né? E o que é a grande maioria? Mas assim como no nosso planeta, tem uma pequena parcela que está em busca da evolução consciencial, os reptilianos não é diferente. Existe uma pequena parcela que está em busca de chegar à quinta dimensão e com eles a mesma coisa. Existe uma parcela da população lá deles pequena que está desesperada para vir morar aqui na superfície do planeta, enquanto a grande maioria está lá. Assim como nós, a grande maioria não é desperta, eles a mesma coisa, tá? E são esses seres que não estão despertos que interferem negativamente no nosso planeta. E aonde esses seres involutivos, vamos chamar assim, estão? Existem vários, eles estão espalhados pelo planeta Terra todo. Existem vários portais. A maioria, várias passagens, é perto de montanhas, em regiões não habitadas. Mas tem alguns lugares que onde tem os seres involutivos, ou seja, aqueles que não evoluíram consciencialmente, muitos deles, os que não são tão perigosos assim, mas que conseguem manter um contato com o ser humano, eles estão aonde? Em bases militares, montanhas próximas de bases militares, em todo o planeta. Então tem a famosa Área 51 nos Estados Unidos, que se a gente botar no Google ela é inteira apagada. Né? Então ali é uma base militar, onde os reptilianos estão em contato com os militares. Aqui no Brasil também não é diferente, tá? Temos bases, principalmente no Rio de Janeiro, tá? Tem base militar ali, onde alguns seres, não só reptilianos, mas greys, draconianos, é meio difícil, mas pode ser que tenha também, que estão em contato aí com o nosso exército, tá? Mas a grande maioria está nos Estados Unidos, mas tem também na China, na Rússia, no mundo inteiro. E o que esses intraterrenos, por que esses intraterrenos, esses seres estão em contato e ninguém faz nada? Porque eles passam tecnologia pra gente. Ok? Então, eles passam tecnologia bélica, tecnologia militar para esses
humanos aí. E em troca, eles continuam vivendo no planeta Terra. Ó, eu vou te dar a tecnologia, mas em troca eu vou ficar aqui, no meu cantinho. Tudo bem? Tudo bem. E do que esses seres se alimentam? A grande maioria deles se alimentam de energia. Reptilianos, por exemplo, que são mais evoluídos, eles se alimentam da energia das flores, da energia das ervas, da energia emitida pela energia de amor, pelas energias positivas, pelas energias que a gente emite pelas energias positivas, porque eles são mais evoluídos, então eles se alimentam de energia. Lembra, esses seres são da quarta dimensão, eles não necessariamente têm um corpo físico igual ao nosso, o corpo deles é mais pro espiritual do que o nosso. Então, eles se alimentam de energia. Já os que são involutivos, eles se alimentam da energia negativa. E nós, seres humanos, emitimos essa energia negativa para eles na forma de sentimentos que nos tiram da paz. Sentimentos e pensamentos negativos emanam energia, e essa é a fonte alimentar desses seres. E é importante a gente ter consciência disso, porque é a partir daí que nós somos escravizados por esses seres. Porque eles fazem com que nós estejamos o tempo inteiro, ou pelo menos uma boa parte do tempo, emitindo energia negativa, através do medo, da raiva, da revolta, da tristeza, da dor, do ódio, da mágoa. Então, eles estão sempre provocando coisas para que a gente emane essas energias que eles precisam. Então, eles usam todo tipo de sistema possível e imaginável. E eles estão sempre evoluindo. Antigamente eram muito comuns as guerras. As guerras eram a principal fonte de energia deles, porque muita gente sofria. Não que hoje a gente não tenha guerra, tem, mas não tem com tanta frequência e numa extensão tão grande como antigamente, no século passado, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Até então, toda hora tinha uma guerra. Então, agora as guerras funcionam de uma forma diferente. Nós vivemos uma terceira guerra mundial, mas ela não é com bomba para cá, míssil para lá. É dentro da nossa casa, é dentro da nossa família, é através da internet. As pessoas se escondem atrás de um perfil, muitas vezes ficam atacando, agredindo, destilando seu ódio, sua raiva, sua revolta, toda sua dor e agredindo as pessoas. E tem gente que abraça aquilo e retribui. E é muito interessante que você vê aqueles comentários, um agredindo o outro. Nossa, isso é o que eles quiseram. Isso é uma guerra. Essa tecnologia de internet, essa coisa de tecnologia está acessível no celular de todo mundo, de comunicação, é uma ferramenta reptiliana. E através dela, eles conseguem alcançar o objetivo deles. Outra coisa característica que é importante a gente falar a respeito desses reptilianos é que eles são seres 100% racionais, ou seja, eles são desprovidos de sentimentos. Se eles são desprovidos de sentimentos, ou seja, eles não são nem bons nem ruins, eles simplesmente não sentem. Então eles precisam despertar consciencialmente para poder praticar a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Mas esses seres não têm sentimento. Então eles não têm esse conceito do bom e do mal. Não tem, ok? Mas eles são muito ardilosos. E eles conhecem os seres humanos como ninguém. E eles simplesmente perceberam que o maior defeito, a maior fragilidade que nós temos é o ego. Por conta do ego, as pessoas elas fazem uma série de coisas erradas. Por conta do ego, as pessoas, que é o nosso maior inimigo, o ego faz com que as pessoas busquem o poder, busquem o status, faz com que um passe por cima do outro, faz com que não haja respeito.
onde as pessoas se ataquem, se agridam, faz com que nós matemos uns aos outros. Então, como eles sabem que o ego é a nossa maior fragilidade, é a partir daí que eles trabalham. Então, o que eles fazem? Quando eles vão conversar com aquelas pessoas que têm o poder militar, o poder governamental, financeiro, tecnológico, de mídias, de manipulação de massas, eles vão aonde? Através do ego. Então, eles disponibilizam coisas, tecnologias que, ao nosso ver, são super positivas, mas porque eles sabem que na linha do tempo, por questões de ego, essas coisas serão usadas de uma maneira errada e que vão gerar energia negativa para eles. Lembra, esse é o alimento deles. E esses seres estão aqui e fornecendo essa tecnologia para a gente estar alimentando eles, porque o grande objetivo desses seres é, primeiro, a sobrevivência, e o segundo, pegar o planeta Terra de volta, assumir o controle do planeta. Foi isso, o objetivo deles quando vieram para cá, lá milhões de anos atrás, foi justamente esse: habitar o planeta e fazer dos terráqueos, aqueles seres que não existem mais, como escravos. E hoje, ainda hoje, eles fazem isso. Não mudou o objetivo desses caras. E como que eles vão fazer isso? Como que eles atuam? De uma forma muito mais inteligente. Então, por exemplo, olha, eu vou dar para vocês a tecnologia da internet. Quando você vê, nossa, a internet é uma coisa que pode ser super positiva. Através da internet, a gente consegue encurtar distâncias, a gente consegue se comunicar, ver aquelas pessoas que a gente não tem um contato físico. Só que a gente não sabe usar essa tecnologia de uma maneira adequada. E ao invés de aproximar as pessoas, ela acabou, essa tecnologia de conversar por chamada de vídeo, acabou distanciando. Hoje as pessoas não vão mais com tanta frequência na casa dos outros, por exemplo. Eu vejo, por exemplo, eu tenho uma filha hoje que tem 20 anos de idade, mas quando ela era mais nova e tinha que fazer os trabalhos da escola, era tudo em grupo. E na minha época, eu ia na casa das minhas amigas, almoçava com elas e fazia trabalho em grupo, tomava lanche lá, da outra vez revezava, vinha na minha casa, almoçava na minha casa, tomava um lanche, quando era tarde de manhã na casa da outra. Então, antes as pessoas eram mais próximas. E hoje, os trabalhos em grupo são feitos tudo via WhatsApp ou troca de e-mail. Ou seja, ao invés de aproximar, distanciou o ser humano um do outro. A internet é uma ferramenta que pode trazer conhecimento, muito conhecimento, no alcance de um celular. E as pessoas hoje, antes eu tinha que estudar, você tinha que ir na livraria, comprar um livro, ou então ir numa biblioteca. E você tinha que ficar em cima de vários e vários e vários livros e lendo. Hoje não. Hoje tem tudo na internet. E as pessoas não buscam essas informações mais. Pelo contrário, né? Hoje as pessoas veem uma chamada, alguma coisa numa rede social, uma frase e com um negocinho escrito com 3 linhas. E já vai, aí você olha nos comentários, as pessoas tomando, discutindo, brigando uma com as outras por causa do anúncio, de uma chamada, de uma frase, e não se dão ao trabalho de clicar ali no link e abrir para ler o conteúdo daquela matéria. E é famoso julgar o livro pela capa. E é muito interessante, porque antigamente, quando você lia uma matéria, a matéria era grande, era completa. Hoje ela tem 3 parágrafos, 4 no máximo. E as pessoas ainda acham aquilo longo. Ah, eu tenho preguiça, vou ler 3 parágrafos. E quando você vê os 3 parágrafos, ainda eles estão mal escritos. Ou não tem conteúdo algum, é só encheção de linguiça. Então, a internet, que era para ser uma coisa para trazer conhecimento, ela está emborrecendo as pessoas,
levando, é um processo involutivo e levando as pessoas a brigarem umas com as outras, gerando revolta, indignação, sendo que elas nem clicaram ali para ver o que está lá escrito. As pessoas hoje, se você vê uma matéria econômica relacionada à economia, é um tal de, foi o presidente tal. Não, mas começou com o presidente anterior. Cara, ninguém lê economia, ninguém nem lê economista. E só sabe só falar, faz o L. Ou então, é um bolsogado. Não é o gado, faz o L. Cara, às vezes os assuntos são tão complexos e as pessoas resumem numa coisinha assim e nem tem noção do que está por trás. As pessoas estão emburrecendo e se agredindo cada vez mais. Então, isso é uma tecnologia reptiliana. Porque a gente, pelo ego, por só querer informação rápida de uma frase, já é o suficiente para você entender todo um contexto. A internet, que era para ser uma coisa muito legal, muito bacana, está sendo utilizada de forma errada. E assim funciona com os reptilianos, com tudo que eles dão de tecnologia para a gente. E aos poucos, eles estão tomando poder, sim. A partir do momento que as pessoas emburrecem, eles estão se apoderando das nossas vidas. Esse é um tipo de ferramenta. Existem outros dispositivos que eles fazem, outras maneiras que eles interferem também na nossa vida. Mas essa é a mais clássica, essa é a mais comum. A gente tem que entender que esses caras, eles já estão prontos há muito tempo para subirem aqui para a superfície do nosso planeta. Existem cidades espirituais não, desculpa, existem cidades intraterrenas prontas, com toda a estrutura pronta para ocorrer um cataclisma, uma grande guerra, um problema atmosférico, um desequilíbrio ainda maior ambiental, uma guerra nuclear, enfim, qualquer coisa. Existem cidades prontas no interior do nosso planeta para receber os humanos sobreviventes para irem morar lá. Está tudo pronto. E esses que estão esperando a gente, que são os mais evoluídos, estão esperando a gente lá. Para quando acalmar tudo aqui em cima, na nossa superfície, tudo se estabelecer, poderem todos emergirem. Só que enquanto a gente continuar burro, enquanto a gente continuar valorizando o nosso ego, colocando o ego, a busca pelo poder, pelo status, e dane-se os outros, a falta de empatia, a falta de respeito, cada vez mais aguçado, cada vez mais forte, a gente está alimentando esses seres. Por isso que a gente tem o comando Ashtar. O comando Ashtar é o contraponto disso. Mas por que eles não acabam direto com esses seres? Porque esses seres também precisam evoluir, assim como nós. E enquanto a gente continuar se deixando levar pelo ego, enquanto a gente não expandir a nossa consciência, pensar, enquanto as pessoas continuarem jogando no lixo no chão, enquanto as pessoas continuarem se degladiando, se desrespeitando, matando uns aos outros, como um processo de autoafirmação, enquanto a gente achar que é o superior dentro do planeta Terra, dentro do universo, isso não vai ter jeito. E esses seres vão cada vez mais tomando conta da nossa vida. E é importante a gente entender isso. Outras coisas que eles utilizam são dispositivos de controle. Sim, chips, implantes, que são etéreos, são colocados dentro dos nossos corpos espirituais. O nosso espírito é dividido em vários corpos sutis e eles colocam ali. Às vezes eles resgatam, as pessoas que são mais evoluídas consciencialmente, as pessoas que trabalham para ajudar o próximo, essas pessoas às vezes têm um corpo sutil sequestrado, às vezes elas têm um clone feito delas e esse clone é colocado numa outra dimensão para tocar o terror nessa outra dimensão.
Existem várias formas que eles fazem, várias ferramentas, eles trabalham no mental das pessoas, eles interferem no mental, eles fazem com que as pessoas parem, que são pessoas do bem, que estão para trazer a luz, eles causam problemas, fazem com que essa pessoa entre em depressão, entre no processo de procrastinação, para que elas não levem o seu trabalho de trazer luz, de consciência para os outros. Porque a partir do momento que quanto mais as pessoas despertarem, enxergarem a verdade, o que está por trás das coisas, menos alimento eles têm. E eles correm o risco de serem expulsos do nosso planeta por nós. Porque é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que expulsar esses caras daqui. Mas o Comando Astor está aqui para nos ajudar. Só que o planeta é nosso. O problema é nosso. E quem tem que fazer isso somos nós, é a nossa casa. A gente que tem que trabalhar para preservar a nossa casa. A gente tem que trabalhar em todos os pontos, a parte social, a parte da ecologia, a parte da sustentabilidade, a parte da consciência, conhecimento, estudo, pegar livro, ler, conhecer e a fundo. Não emburrecer mais, tirar o véu da ilusão religiosa. O planeta Terra é um dos poucos planetas, se não o único do universo que tem um sistema religioso. Todos os demais planetas seguem as leis universais. A gente precisa tirar esse véu, esses tabus, essas crenças, enxergar os sinais, enxergar as coisas. Essa é a única forma que a gente tem de botar esses reptilianos para fora. Usem a internet a seu favor e não contra vocês. Voltem a conviver fisicamente. Vão na casa das pessoas, recebam as pessoas na sua casa. Usem tudo que for de tecnologia de forma positiva para trazer o bem e não de forma negativa para atacar. Tudo que traz, que tira a gente da paz e da tranquilidade, todos esses sentimentos de medo, de revolta, de raiva, são os sentimentos que nos ligam a esses seres. A gente tem que, quando eu falei de medo agora, é bem importante isso. Eu sou terapeuta kármica. E um dos meus trabalhos é fazer as pessoas se desprenderem da culpa, dos medos que elas têm, que elas carregam. Porque a culpa faz com que a gente abaixe a cabeça para uma série de coisas que a gente não se perdoa e também essa questão do perdão é muito importante. Se perdoar por ter errado e pedir perdão quando a gente erra. E reconhecer essa fragilidade que a gente tem e permitir ser feliz por conta disso. Porque tudo aquilo que tira a gente da paz, da harmonia, da tranquilidade é alimento desses seres. Então a gente tem que evoluir sim, evoluir consciencialmente, evoluir espiritualmente, evoluir como ser humano. Trabalhar a empatia, trabalhar a solidariedade, respeitar o próximo, buscar cultura, buscar conhecimento e principalmente respeitar a opinião do outro. Tudo está relacionado com evolução consciencial. Quando a gente evoluir, a gente coloca esses caras para fora. Se tiver alguma dúvida, bota aqui embaixo, tá bom? Espero ter trazido aí um pouco de luz para vocês, explicado um pouquinho quem são esses reptilianos, o que eles querem, qual é o objetivo deles e como eles atuam aí na nossa vida. Tá bom? Beijo de luz, fiquem com Deus.